Muito bem, vamos falar hoje sobre o informativo 782, que saiu agora no dia 15 de agosto de 2023. Então vamos começar, sem delongas. O primeiro jogado diz o seguinte: para a comprovação, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Isso aqui é o seguinte, pessoal. A pessoa fez um financiamento de um veículo, por exemplo, e esse financiamento está em atraso, né? E aí diz a lei, vou até colocar aqui a lei para vocês, o Decreto-Lei 911, no artigo 2º, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. Com redação pela Lei 13.043 de 2014. Então é o seguinte, a pessoa fez o financiamento daquele veículo lá e deixou de pagar as prestações na data do vencimento. E aí o que acontece? O banco enviou uma carta registrada com aviso de recebimento, uma carta simples. E quem recebeu não foi o devedor, foi, sei lá, a esposa do devedor, foi o pai do devedor, enfim. E aí a discussão era justamente essa, se o aviso era suficiente para constituir mora, né? E aí o que o STJ decidiu? Ele decidiu o seguinte: com base no artigo 2º do parágrafo 2º do Decreto-Lei 911, a regra é o dies interpellat pro homine, ou seja, venceu o prazo, tá? Mora ex re, ou seja, vencido o prazo, a pessoa está em mora. Tá? A pessoa sabe que ela tem um prazo para fazer o pagamento. Tá? O que ela exige é um simples envio de uma carta. Tá? A lei não exige uma notificação, uma constituição em mora. Né? A lei simplesmente exige a remessa da carta. E não há necessidade que o próprio devedor receba a carta. Né? É um instrumento mais informal. Tá? Então o STJ decidiu aqui que não era necessário e o devedor não tinha razão. Tá? Vamos para o próximo julgado. Os tipos penais trazidos no artigo 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do artigo 241B não configura a fase normal, tampouco meio de execução para o crime do artigo 241A, que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes. Então vamos lá, isso aqui é uma repercussão geral, né? Como o outro tema 1168, por isso que eles são os primeiros. Para a gente entender, vamos dar uma lida primeiro no artigo 241A e no 241B. O 241A vai dizer o seguinte: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por sistema de informática, fotografia, vídeo ou registro que contenha cena de sexo envolvendo criança ou adolescente. E o 241B, adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Então a discussão era o seguinte: o criminoso aqui armazenou o material pornográfico e ele divulgava esse material pornográfico que estava armazenado com ele. Tá? Então qual é o problema? O problema é que o 241B fala em armazenar e o 241A fala em divulgar. Então a defesa alegou a seguinte tese: olha, para que o réu pudesse divulgar, ele tinha que antes possuir ou armazenar. Então isso aqui é um crime preparatório para o artigo 241A. Por ser um ato preparatório,
ele fica absorvido pelo 241A, né? O 241B fica absorvido, fica consumido pelo 241A. E aí o STJ decidiu o quê? Vamos voltar lá. Ó. Ele decidiu o seguinte, ó. O crime do artigo 241B não configura fase normal ou meio de execução para o crime de 241A. Porque os crimes são autônomos e os verbos e as condutas são distintas. Tá? O que o STJ disse? Ele falou assim, olha, é possível que você divulgue sem que você armazene. Tá? Você está navegando na internet, encontrou o material e imediatamente você divulgou, mas você não armazenou. Então isso é possível que isso aconteça. Ou seja, não é necessariamente um ato preparatório. Tá? E você pode armazenar sem divulgar, também da mesma forma. Né? Você encontrou o material, você armazena no computador e não divulga para ninguém. Então os crimes são autônomos, independentes. É isso que decidiu o STJ. Tá? Vamos para o próximo. Considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente. Então isso aqui é o seguinte. Uma pessoa estava sofrendo uma execução fiscal, e aí, para evitar a penhora dos bens, ele transmitiu a terceiro. Tá? E esse terceiro que recebeu o imóvel, ele estava de má fé, sim. Né? Ele sabia da existência da execução fiscal, mas aí ele vendeu para uma quarta pessoa. Tá? E aí o fisco veio atrás do bem, e essa quarta pessoa, que não sabia de nada, porque na hora que ele puxou as certidões do vendedor, ele viu que aquele vendedor não tinha execuções fiscais. Né? Então ele disse o seguinte, olha, eu sou um terceiro de boa fé e eu quero que aplique a súmula do STJ número 375, que diz o seguinte, ó, o reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Então, o que o fisco tem que fazer aqui, a tese dele, né, tem que provar que eu estou de má-fé. Tá? E o STJ concluiu o seguinte, olha, a súmula 375 não se aplica para execuções fiscais, tá? E o artigo 185 do CTN, ele não exige a má-fé, tá? Então eu até coloquei um trecho do julgado aqui, porque ele é bem autoexplicativo. Nesse sentido, a primeira sessão consolidou o entendimento de que não incide a súmula 375 em sede de execução fiscal. Naquela oportunidade, ficou assentado que o artigo 185 do CTN, seja em sua escrita original ou na redação dada pela Lei Complementar 118 de 2005, não prevê como condição de presunção da fraude de execução fiscal a prova do elemento subjetivo da fraude perpetrada, ou seja, o concilium fraudis. Ao contrário, estabeleceu-se que a constatação da fraude deve se dar objetivamente, sem se indagar da intenção dos partícipes do negócio jurídico. Então, assim, ó, em se tratando de execução fiscal, vai aplicar o artigo 185 do CTN, você não vai aplicar a súmula 375 do STJ, não há necessidade de provar a boa-fé do terceiro adquirente, né, ou do quarto, do quinto, do sexto, né, da cadeia de transações que ocorreram naquele imóvel, tá? E não se discute a boa-fé, né? Ou seja, a pessoa tem que tomar cuidado redobrado aí na hora de comprar um imóvel, na hora de comprar um bem, de começar a pesquisar todas as pessoas daquela cadeia para ver se não tem um risco de ter uma fraude contra credores ali, principalmente contra o fisco, né? Então vamos para o próximo. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo. Então, assim, houve uma decisão em recurso repetitivo, tá? Já houve ali a fixação da tese, já houve o decision, né?
e alguns juízes já começaram a aplicar, mesmo que não houve o trânsito em julgado do processo paradigma, né? Do processo que serviu de base para todos os outros repetitivos. Tá? Então o STJ disse que não precisa. Tá? Uma vez que você extrai ali a ratio decidendi do recurso repetitivo, você já pode aplicar ela para os outros julgados. Você não precisa esperar o trânsito e não precisa esperar que haja uma decisão determinando o fim da suspensão, né? O juiz já pode aplicar diretamente, sem nenhum problema. Serviços de exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de produtos farmacêuticos, medicamentosos e relacionados à saúde e correlatos executados dentro do território nacional em contratação por empresa do exterior não configura exportação de serviços. Tá, então vamos lá. Vamos imaginar que uma empresa não está aqui nessa. Porque eu consigo imaginar agora, né? Não é nenhum desses verbos aqui que o STJ usou, mas vamos imaginar um serviço veterinário de inseminação artificial de gado, por exemplo, tá? E aí esse serviço de veterinário, ele faz a inseminação artificial nas vacas e essas vacas são enviadas para outro país, tá? Inseminadas para lá no outro país ter o bezerro, né? E aí o fisco veio e entendeu que aquilo era um serviço que incidia ISS-QN, tá? Eu nem me lembro agora, para ser sincero, com relação à lista, se esse serviço que eu estou dando exemplo incide ISS ou não. Mas vamos só por questão de entender o julgado, vamos imaginar que sim, né? Então o fisco achou que era o caso de cobrança do imposto, tá? E aí aquele veterinário, ele alegou o seguinte, olha, calma lá, porque esse serviço que eu estou fazendo é um serviço que está sendo exportado, tá? E a exportação de serviço, ela é imune, tá? Conforme lá a Constituição, né? Ela não é nem isenta, ela é imune, tá? Bom, o que o STJ entendeu? O que o STJ entendeu aqui? Ele entendeu o seguinte: esse serviço prestado, ele gera um resultado dentro do país. Tá? Qual que é o resultado no exemplo que eu dei? É uma vaca inseminada. Tá? Então esse serviço ele é prestado no país. Tá? Não importa se você vai pegar essa vaca e vai levar ela para o exterior. O serviço foi prestado no país e o resultado decorrente desse serviço foi produzido no país. Tá? Então, nesse caso, vai incidir o ISS e não se trata de exportação de serviço. Tá? Não incide aqui a regra da imunidade. Próximo julgado, não se mostra abusiva a cobrança da tarifa para medição individualizada, quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, com liberdade na formação do preço, de acordo com seus custos, e em atenção às características da atividade realizada, respeitando-se a equivalência material das prestações e demonstrada a correspondente vantagem do consumidor. Então isso aqui é o seguinte, vamos imaginar um condomínio, e esse condomínio edilício, tá, formado por várias unidades autônomas, e esse condomínio edilício, ele recebia o gás encanado vindo da rua, tá? E esse gás encanado, ele era recebido por um relógio do condomínio, e aí, a partir do relógio do condomínio, cada unidade recebia o gás encanado a partir da. Ou seja, a cobrança não era individualizada, né? O condomínio pagava a empresa fornecedora de gás e aquele valor era rateado entre os condôminos, tá?
E aí acontecia aquilo que sempre acontece nos condomínios, né? Havia uma discussão. Eu moro sozinho, eu sou uma pessoa só, não faço janta em casa, não gasto gás, não tenho gasto com e tenho que pagar o gás que aquela família de 8 filhos consome, né? Então, para resolver esse problema, algumas concessionárias de serviço público começaram a instalar os medidores individualizados. E para fazer esse serviço individualizado, eles cobraram uma tarifa de medição individualizada, ou seja, cobraram um pouquinho a mais para que a pessoa tivesse o relógio dentro da casa dela. Tá? E aí isso foi questionado. Por que eu tenho que pagar mais, né, para ter o relógio individual se o fornecimento de gás não mudou? Né? O fornecimento continua o mesmo. Né? Só que agora eu sou cobrado por uma tarifa de relógio. Tá? Então o STJ decidiu o seguinte: olha, isso está na sua liberdade de escolha. Tá? Você, condômino, você pode escolher continuar pagando a tarifa rateada dos condôminos. Tá? Isso está inserido dentro da sua liberdade. Então ele vai falar assim: não se mostra abusiva quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, com liberdade de formação do preço. Tá? Então, não tem nenhum problema da concessionária fazer isso. Isso serve para gás, serve para água, tá? Serve para energia elétrica, tá? Serviço público em geral, né? A preclusão consumativa pela interposição de recurso enseja a inadmissibilidade do segundo inconformismo interposto pela mesma parte contra o mesmo julgado, pouco importando se o recurso posterior é o adequado para impugnar a decisão que tenha sido interposto antes de decorrido o prazo recursal. Então vamos lá. A pessoa ajuizou saiu uma sentença no processo, tá? E a pessoa ajuizou um agravo de instrumento. E aí ela percebeu que era uma sentença, que não era uma decisão interlocutória. E dentro do prazo para apelar, ela interpôs a apelação, tá? Então ela colocou nas razões lá: eu peço que desconsidere o agravo de instrumento e eu quero que receba a minha apelação. Tá? O que o STJ falou? Olha, quando você interpõe o primeiro recurso, acontece a preclusão consumativa. Tá? Então não cabe falar o restante do prazo, tá? Porque já houve a preclusão para você impugnar a sentença, né, o ato. Então você não pode, o juiz não pode receber, o Tribunal de Justiça não pode receber aquela apelação, mesmo que dentro do prazo, tá? Por causa da preclusão consumativa. Próximo julgado. A recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento registrado pela Anvisa e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível a conservação da vida e a saúde do beneficiário. Bom, aqui é o seguinte: havia uma discussão com relação ao fornecimento de um medicamento que é off-label. Tá? Off-label é um medicamento que ele serve para uma coisa, mas ele pode ser usado para outra. Tá? Então, assim, ele está registrado na Anvisa. No caso desse medicamento aqui, era um medicamento para tratamento do câncer. Tá? E eles descobriram que esse medicamento também consegue tratar um certo tipo de infecção. Tá? Só que o registro na Anvisa do medicamento é para tratamento do câncer. Tá? Mas assim, o médico prescreveu aquele medicamento para tratar a infecção e a operadora de plano de saúde se recusou a fornecer esse medicamento, a custear esse medicamento. Tá? Então o que o STJ decidiu? Que é o seguinte: esse medicamento específico, como ele tem que ser ministrado com assistência médica, né? Ele precisa ele é injetável e tal.
ele não é um medicamento que você compra na farmácia e toma em casa, né? Ele tem que ser fornecido pelo plano de saúde, ainda que off-label, tá? Aí ele diz, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível a conservação em vida e a saúde do beneficiário, tá? Então é importante para a continuidade do tratamento da pessoa. Então o STJ entende que o plano de saúde tem que fornecer esse medicamento, tá? Nos casos de estupro de vulnerável, praticado em continuidade delitiva, em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3. Então esse caso foi o seguinte. A vítima, uma criança, sofreu abuso sexual, né, estupro de vulnerável, por vários anos. Tá? Por vários anos. E não foi possível determinar quantas vezes esse crime aconteceu e nem qual o período de tempo, né, assim, aproximado, tá? Não dá para fixar uma data certa, né? Então, nesse caso, o que o STJ decidiu é que a aplicação da causa de aumento de pena do concurso de crimes deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3. Tá? Vamos dar uma olhada para entender melhor. O artigo 71 do STJ, tá? O crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou uma mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Tá? Então, assim, a regra do artigo 71, crime continuado, você pega a pena de um dos crimes praticados, tá? E aumenta de 1/6 a 2/3. Como você não consegue dizer quantas vezes aquele crime foi praticado, então você aplica o grau máximo de 2/3. Tá? Foi isso que o STJ decidiu. Tá bom? Então, é isso aí por hoje. Esse foi o informativo da semana de 15 de agosto de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, avisar os amigos, deixar o like. E é isso aí, vamos estudando. Grande abraço, grande abraço para vocês e até semana que vem.